Nestas incríveis conversas banais, by Corinne Farm, eu e as minhas convidadas vamos ser meninas e conversar sobre a infância e a adolescência, sobre o caminho que vamos fazendo. Histórias incríveis, banais, cheiros, memórias, sítios, curiosidades. É viajarmos devagarinho até onde nos apetecer ir. A minha companheira de viagem é psicóloga clínica e sexóloga. E como tal fala de sexo sem tabus, de forma descomplicada e com muito humor. E parece-me que é justamente a forma como todos deveríamos falar sobre sexo. Tem quase 200 mil seguidores no Instagram, plataforma que utiliza para promover o empoderamento feminino através da sexualidade. Mas hoje também vem falar de si. Bem-vinda, Tânia Graça! Olá! Eu adoro ouvir estas apresentaçõezinhas, que eu fico toda babona. Obrigada pelo Não, convite. e tu fazes muita coisa, isto foi aqui muito resumida a tua atividade. Mas, se quiseres eu descrevo sim, todos os meus... apresentas-me o teu CV. Exatamente, tudo o que eu faço atualmente, só algumas coisinhas, é verdade. Não, olha, estou muito contente de te ter aqui. E pronto, espero que seja uma conversa boa para mim e para ti. Obrigada. E no fim fumamos um cigarro. Exato. Olha, eu agradeço muito o convite. Eu já te conheço a ti e ao casal Raminhos há alguns anos e acompanho as vossas páginas e tudo mais. E quando nós começámos a contactar e tu disseste que querias fazer um episódio, claro que sim, que giro, isto vai ser super giro e de certeza que vai ser uma conversa ótima. Vai. Olha, vamos começar lá muito do início, pode ser? Pode ser. Das coisas que eu tive a ler sobre ti, parece-me que, em miúda, tu eras aquela mocinha que diziam assim, olha Tânia, tens que ir para a direita. E tu dizias assim, mas porquê? Exato. Porquê que eu não posso ir pela esquerda? Exato. Era assim. Era assim. É assim, eu costumo dizer que, e nessas coisas que leste provavelmente terei dito, que sempre fui muito questionadora das realidades impostas. Não é que quisesse sempre desafiar só por desafiar, que não era esse também o... acho que não era aquela criança insuportável que está sempre a desobedecer, não era isso. Mas era questionar coisas que me eram apresentadas como é assim porque é assim. Ou é assim porque tu és menina, ou é assim porque nós somos mulheres. E eu acho que esse questionamento é que surgiu logo muito cedo, mesmo muito cedo. Eu lembro-me de fazer esse tipo de questões que aborreciam um bocadinho as pessoas à minha volta, mas eu lembro-me de o fazer muito pequenina, 5, 6 anos, porque sempre fui uma questionadora e acho que isso na verdade foi também muito o que me trouxe até aqui. Eu continuo a ser, isso às vezes dá-me que fazer, porque esta cabeça não para, mas eu acho que, e digo isto muitas vezes também, que é quando nos questionamos que nos aproximamos mais da nossa verdade, porque se eu me questiono e concluo que aquilo que pensava é o certo, estou perto da minha verdade. Se eu me questiono e concluo, afinal não é nada disto, eu também estou mais perto da minha verdade. Exato, e aprendeste alguma coisa? Exatamente, não é? Portanto sim, já o faço, sou uma questionadora nata. Exatamente, isso mesmo. Tu disseste ainda agora que cresceste a ouvir de vez em quando que uma menina não faz isso, ou não podes fazer isso porque és menina, ou porque és rapariga, ou porque és mulher. De facto, nós, meninas, mulheres, crescemos com muitos espartilhos. Sim. Não é? E, na minha opinião, é uma coisa que não tem mudado assim tanto. Mudou-se tanta coisa e continuamos. Porquê é que achas que isto acontece? Olha, porque a verdade é que os padrões estão muito enraizados até dentro de nós, sabes? Isto não é só uma coisa social, nós também somos parte dessa sociedade e também a construímos. Porque eu apanho-me, que estou sempre a trabalhar nestas coisas, eu apanho com pensamentos que são claramente fruto de um machismo enraizado, quer sobre mim mesma, quer sobre outras mulheres à minha volta. Claro que eu depois não trago isso para o mundo e filtras, vá. Exatamente, e resolvo na minha cabeça e altero, sei lá, coisas muito simples. Olha, estávamos a falar quando eu cheguei sobre o meu batom vermelho. Eu atualmente envergo o meu batom vermelho com muito orgulho. Mas quando eu comecei a usar, eu sempre usei um bocadinho, mas quando eu comecei a usar assim mais garrido, eu própria, ou seja, estás a ver este pensamento sobre mim, se calhar tu parece que quer dar muito nas vistas, o que é que vão pensar? E batom vermelho dá assim um ar, não é? Oferecida, sabes? Porque são as coisas que a gente ouve a vida toda, não é? Exatamente, e eu acho que o facto de estar enraizado inclusive em nós é aquilo que também dificulta tanto o partir pedra, e eu acho que faço essa desconstrução comigo permanentemente e é essa que eu tento trazer também para as mulheres à minha volta, para ver se desconstruímos estas coisas e construímos uma sociedade que seja mais livre e mais igual, em que as mulheres possam ser elas. Exato. Com tudo aquilo que elas quiserem ser. Sim, e a palavra certa é mesmo ser livre. Porque isto parece uma pescadinha de rabo na boca. Ou seja, a sociedade é assim
porque nós, ou seja, a sociedade coloca-nos coisas na cabeça e as coisas que estão na nossa cabeça é porque a sociedade impõe. Exatamente. E nunca mais saímos daqui, não é? E reproduzimos, Portanto, inclusive, por exemplo, tu estava a pensar, tu tens 3 meninas. Ora bem, Isso é uma para mim é um responsabilidade. desafio. Eu imagino, porquê? Porque tu, não é, cresceste numa fase, numa era histórica diferente, Exato. com ensinamentos diferentes. Eu acho que deve ser mesmo um desafio, tanto educar meninas como meninos, na verdade, porque depois também Sim, os meninos sim, vai sim. ser para... Sim. Mas estás a aqui- educar 3 mulheres para o mundo, pá. eu quando digo que é um desafio é porque eu sei que sou uma referência para o bem e para o Exato. mal. Portanto, eu tenho sempre muito cuidado com os exemplos que dou e na forma como falo de outras mulheres, por exemplo. Exato. Porque, Sim. porque nós, quer dizer, se pusermos a mão na consciência, nós percebemos que nós mulheres somos muito duras para nós mulheres. É verdade, é verdade, Não é é? verdade. E então esse é que é o desafio de educar 3 meninas, acho eu, é ser esta referência. Isso é um peso às vezes, mas pronto. E é uma Imagina. coisa que eu não consigo descurar, ou seja, é uma coisa muito presente sempre, não é? Tenho aqui 3 miúdas que estão atentas ao que eu digo, ao que eu faço, então vamos lá. E não há forma mais forte de educar do que o exemplo, não é? Ou seja, aliás, eu quando estudei Psicologia, tínhamos a cadeira de Psicologia de Educação, e isso ficou muito presente, que é, se tu comunicas uma coisa, mas o teu comportamento é contrário a isso, é a Esquece. observação desse comportamento que prevalece. Exatamente. Portanto, percebo que seja mesmo, É mesmo um isso. desafio. E eu acho que é também nesse perpetuar ou não de padrões que, ou seja, tu és a mãe, espero que muitas assim sejam, e que eu vejo este podcast será com certeza, são as mães que vêm, pá, isto que eu recebi Sim, em sim. mim para, ou seja, daqui para a frente, exatamente. outra coisa virá, ou eu esforçar-me para que seja o mais diferente possível, porque depois é assim, não há ninguém, não há mães perfeitas. Não, nada. Como é que se diz? Mães perfeitas não são reais, mães reais não são perfeitas. Exato. Portanto, e eu acredito muito nisso, é mesmo Exato. assim. Sim. Ainda aqui no teu passado, numa das entrevistas que eu li, tu dizes que em miúda assististe a algumas situações que tinham a ver com submissão feminina Sim. e que isso impactou em ti. Impactou de modo a que tu tenhas seguido este caminho? Sem dúvida. Sem dúvida. Realmente eu cresci numa família com padrões machistas e de papéis muito claros. Isto porque és homem, isto porque és mulher. Eu posso fazer isto porque sou homem, tu não podes porque és mulher. Certo. Não é? E por outro lado, uma reação das mulheres, inclusive um bocadinho não, bastante submissa a estas imposições, ou seja, pois porque é assim Exato. que é. Ele pode porque não sei, pronto. E aqui com comportamentos que eu hoje olho para trás e acho que não são aceitáveis nas relações. E por tudo isso, sem dúvida, e até pelo tal questionamento de que falávamos há pouco, isso trouxe-me depois eu fui estudar Psicologia, ou seja, as coisas foram casando, porque eu já tinha esta percepção de não é para mulher nenhuma passar por isto, eu não quero passar por isto e não quero que mais nenhuma passe, e nem quero que elas passem mais, na verdade. E depois quando fui estudar Psicologia, quando conheci os movimentos feministas, porque eu já era feminista, só não sabia. Exato. Não é? Quando fui juntando o estudo àquilo que era a minha experiência de vida, percebi, ok, há aqui mesmo coisas para fazer, e eu enquanto profissional, depois quando fui estudar Sexologia ainda mais, há aqui muita coisa que eu posso ajudar a desconstruir, mas claramente que as minhas origens Exato. têm um peso muito grande naquilo que é a minha missão de vida, sem dúvida. E tu também cresceste numa casa de mulheres. Porque Sim. infelizmente tu também perdeste o teu pai muito nova, tinhas 13 anos. Ai, mas ela teve a ler, ela leu. Eu estudei. Foi exatamente aos 13, foi isso mesmo. E era uma casa de mulheres, portanto Sim, a condição feminina era a tua realidade. Mesmo Exato. que estivesses muito distraída, havia sempre coisas que havias de absorver desse período, não é? Exato. E agir que mesmo na ausência dessa figura masculina, ainda assim o comportamento era de submissão perante as regras sociais. Ok. Ou seja, não é só, e é isto que eu acho que nós trazemos todas, não é só a figura masculina. Eu quando me questiono sobre o meu batom vermelho, eu não estou a pensar em nenhum homem em concreto. Exato. É a imagem que fazem de mim, é o comportamento que eu devo ter enquanto mulher. E eu acho que é interessante isso, porque mesmo na ausência dessa figura masculina, e tendo sido depois eu olho para a minha família, assim, o core forte, são mulheres, embora eu agora tenha sobrinhos meninos, a minha irmã teve 2 meninos, mas nós somos mulheres mesmo, só quase, depois há os maridos, mas o core, sabes, é uma família de mulheres. Mas ainda assim, esses padrões mantêm-se. Eu acho que cada vez menos, e acho que aquilo que eu faço também veio
veio abanar as estruturas daquilo que é a Certo. minha família também, porque quando começaram a ver aquilo que eu fazia, é inevitável também olharem para si. E até Exato, não é? exatamente, verem-se ao espelho quase, não é? Exato. E embora nunca partilhe muito de detalhes, porque também envolve outras vidas e outras pessoas que não têm que ser expostas, mas ainda assim elas sabem de que é que eu estou a falar e pensam, pois. Revêem-se, Exato. não é? E acho que, embora quando eu comecei este caminho da exposição e da sexologia, etc., tenha havido aqui algum inicial, ou seja, ou eu tinha esse receio também, mas eu acho que houve alguma fricção, mas muito rapidamente acho que passou a ser uma grande admiração e até um reconhecimento da utilidade que é alguém falar sobre estas coisas. E a minha mãe disse-me isso: que bom que alguém fala sobre isto, a mim ninguém me ensinou. Ainda bem. Não é? Mas é giro porque eu acho que e se calhar um dia se não sentes já com as tuas filhas, eu acho que depois as gerações a seguir vêm não só a educar as que vêm depois, mas também as anteriores. Certo. Não verdade, é? Levar a verdade. questionamento. Não sei se sentes isso, porque as tuas Sim. a mais velha já é pré-adolescente. Tem 11 anos, sim. Pois. É pré-adolescente, completamente. E ela tem gigante. Era o que estávamos a dizer há pouco, elas estão enormes Estão todas. enormes. Olha, continuando aqui no teu percurso, tu és do Algarve. Sim, Lolé. E depois vieste para Lisboa. E há uma história que eu achei muito engraçada, que houve alguém que me contou, Sim. que tu estavas muito entusiasmada com a tua casa de Lisboa, muito castiça, no centro da cidade, mas tiveste ali uns problemas quando chegaste a casa, com uns habitantes indesejados. Como é que tu sabes isso? Se agora... Tu sabes isso? Se agora, olha... Ai meu Deus, mas eu nem sequer falei disso nas redes não é? sociais. Pois não? Ai, pois foi. Mas Temos aqui uma Sofia Manuel. Aca, a tripeirinha. Ai, que foi minha maravilhosa. cúmplice, que foi minha cúmplice aqui na minha pesquisa. E me Opa, disse assim: Sofia, opá, a melhor tens que lhe pessoa. perguntar como é que foi quando ela chegou à sua casa linda, no centro de Lisboa, como é que foram os primeiros tempos? Olha, eu tive 2 stresses grandes com esta casa, que eu adoro, ainda lá estou a viver, porque tem a melhor vista. Não digo de Lisboa, mas tem uma das melhores vistas de Lisboa. É ali na zona da Alfama e tem mesmo uma vista muito bonita. Quando eu entrei na casa, aquilo é um prédio muito antigo, e eu quando fui ver a casa, não abri gavetas, não abri nada, não é? Tipo, Claro, vi de foste ver, fora, não é? tudo bem. Exatamente. Quando me mudei, efetivamente, eu comecei a abrir as gavetas para guardar coisas e havia baratitas falecidas. Falecidas, mas ainda assim. Em tudo que era gaveta. Em tudo que era. Eu, ai meu Deus. E depois por cima o meu chão é de madeira antiga, tem aquelas manchas pretas E tu vias em todo lado. Esquece. Foi isso e foi o não ter internet fibra, que na altura ainda não havia. E agora, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou trabalhar aqui? Foi um filme, mas olha, rapidamente tudo se arranjou, os meus senhorios foram incríveis. Nunca vi uma barata ali depois desta situação. Nem viva, nem morta, nem nada. E resolveu-se. Sim. O que não significa que tu ainda hoje não tapes tudo o que é o ramo das coisinhas, não é? Tapas sempre tudo. Banheira, bidé, lavam louça. Está tudo. Como é que ela diz? Eu não acredito que ela vai dizer. É verdade. E sabes que eu já vivi também em São Miguel, nos Açores, e lá há muitas baratas também. Pois há. Muitas. Imensas. E eu tinha também está tudo tapado. Está tudo. Eu meto assim uma fitinha autocolante e pronto. Em todo o lado. Eu não acredito que ela foi dizer. Olha, é a primeira vez que alguém sabe destes dados sobre a minha vida. Estás a ver? Um exclusivo Incríveis Conversas Banais. Exato. E pronto, da mesma forma, também me contou. E usando, até vão ler aqui a expressão que ela usou, que eu achei um piadão, porque ela tem mesmo piada. Eu amo a Sofia, tipo uma alma gêmea para mim. Adoro. Ela disse: tu és um saquinho sem fundo. É verdade. Porque tu adoras comer e comes muito. E com muitos docinhos. Tens um grande metabolismo. Só pode. Os meus paizinhos deram-me uma boa genética no que toca. É verdade. Eu tenho muito prazer em comer. Muito, eu gosto muito de comer. Como consideravelmente, ou seja, olhando para mim, tu dirias que eu como menos. Bem. Exatamente, mas eu acho que as pessoas olham para mim e pensam que eu não como tanto e até como. E depois tem uma coisa que é: a seguir à refeição, eu preciso de um docinho. Pois, da sobremesa. Eu preciso.
que senão nem fecha bem, sabes? Não, exatamente. Há um desconforto que se instala. Depois também me disseram. E ela Tem disse- que vir sempre, tem que rematar sempre com Eu uma fico sobremesa impertinente, assim. eu fico ansiosa se não comer doce a seguir. E ela diz sempre isso, que eu sei que É que a sobremesa dispõe bem, não é? Como se costuma dizer, dispõe muito bem. Exato. Mas tu, apesar de gostares muito de comer, tu detestas cozinhar. Não é? É verdade. É tão verdade. Estás a ver? detestas Eu dona de cozinhar. casa, o protótipo de dona de casa, eu obedeço zeros. É Pronto. verdade, eu não gosto mesmo nada de fazer comida. Diz que é a pior tarefa que te podem dar. É das piores, é. E eu, às vezes, com companhia ou assim, a coisa até pode vá, porque estou com alguém, ou para amigos ou assim, mas sozinha dá muitas secas. Porque o que é que acontece? Eu acho que se demora muito tempo, suja-se muito a louça. Eu até tenho máquina, É mas... todo um processo para depois estarmos 10 minutos a comer, Exatamente! não é? Eu percebo-te, eu percebo-te. Eu Exatamente, gosto é de cozinhar, exatamente mas isso. gosto de cozinhar. Imagina, tenho amigos lá em casa e gosto de cozinhar para eles. É a maneira de eu dizer: olha, até gosto de vocês. Exato, eu acho que é uma forma Agora, de dar na amor. rotina, e às vezes dá-me nervos a quantidade de Sou tempo uma que se perde, família. e depois tu pões na mesa e depois é assim: já foi. Já foi. Eu percebo-te. É um problema, quer dizer, é um problema só no sentido em que eu depois acabo às vezes por mandar vir comida mais vezes do que devia. Pois, Do se calhar sentido não de- comes tão bem em termos de qualidade. É assim, sabes que eu gosto muito de comer, mas eu até não sou muito dada a fast food. Eu gosto de comidinha boa e que faça bem. Eu não como carne também. Então Também não. tenho assim muitas. Gosto de comer uma comidinha boa, um suminho verde. E isso dá-me prazer também. Não tem de ser uma comida mais calórica ou Sim, gordurosa, nada exatamente. disso. Portanto, quando eu mando vir, também não é terrível. Pronto. A questão é, gasta-se algum dinheiro. Gasta-se dinheiro, é verdade. Gasta-se. É verdade. E depois eu tantas vezes penso, mas também já trabalhei tanto hoje. Exato, é um miminho. Exato, pois, mas Também é o mimo- preciso. É verdade, mas diariamente, sabes? Eu às vezes tento fazer para dar para mais vezes, já sinto que aquele tempo rendeu mais. Mas ainda Mas assim, ainda bem, não assim. acredito. Não, mas olha, a maneira como ela me descreveu teve muita piada. Ainda para mais, eu fartei-me de rir porque eu pedi-lhe para ela me mandar áudios. Portanto, estás a ver que isto ainda teve Ai, mais piada que do que caralho, ler. não sei o quê. Olha, maravilhoso. Esquece. Ela a dizer assim: porque assim, hoje em dia, a Tânia, ela já consegue misturar coisas numa taça. Ela põe ingredientes. Mas cozinhar, quer dizer, não se pode chamar aquilo cozinhar. Não, eu percebo. Mas é assim, eu se me predispor a fazer, eu não tenho má mão para Sim, cozinhar. mas acho que até não é faço- uma coisa que gostes, não gosto, não é? pá, acho aborrecido. Gosto tanto mais quando chega num saquinho. Exato, Eu mais sento prático. e como. E pronto, e desfrutas e aproveitas, não é? É tão bom, é tão bom. Mas sim, mas é verdade que não. Ela, por exemplo, já é mais de fazer umas comidinhas, o Filipe, o namorado também. Ela já chegou, às vezes, quando eu estou doente, a trazer-me comidinha feita. Viste, que maravilha. Não, a Isso é que Sofia é das. Eu digo isto muitas vezes, é verdade, é das minhas melhores aquisições do Instagram, porque nós conhecemos no Instagram. E depois, por coincidência ou não, porque o universo faz destas coisas, encontrámos-nos num programa que fomos as duas no mesmo dia. Fomos aquilo na altura era aqui a casa da Cristina, acho eu, mas foi um dia que o Baião apresentou e vamos as duas. E desde aí nunca pronto. mais nos largámos. Ela estava no fundão, sempre que vinha a Lisboa ficava em minha casa e entretanto está cá a viver. Portanto, E agora está cá, estão as duas em Lisboa. é, exatamente. E ouvi dizer também, da mesma fonte, que Eu mato as minhas plantas. tu, sim, que há eu uma não história, mato. que há uma história, não, ela também não diz que tu matas as tuas plantas, diz é que há uma força negra, uma energia negra na tua casa em que tu não alimentas as plantas, mas elas sobrevivem. E bonitas. E E sabes o que é que bonitas. aconteceu agora recentemente? Porque ela está sempre a dizer e a fazer pouco de mim e a fazer stories a dizer que eu deixo as plantas parece o deserto do Saara. E eu no outro dia fui regá-las todas, muito bem, não sei o quê. Uma delas aparece-me com uma fungalhada, com fungo. Pronto. E estás a ver, Sofia? Elas não precisam de água. Elas não gostam. É um mito, tu é que queres que eu as regue. E depois quando eu as vou regar, elas ficam confusas, porque isto não é o habitat natural delas, e ganham mesmo fungo. Não foi pela água, certamente, mas não percebi o que é que aconteceu. Sim, mas ela diz que tu regas quando sabes que ela vai à tua casa. Para ela não te Também é ralhar. verdade. Claro, porque ela depois goza comigo e faz imensas histórias a dizer. As pessoas, nós temos muitos seguidores em comum, muitas seguidoras em comum. E depois as pessoas às vezes vêm fazer pouco à minha página. Pois, porque tu não regaste as plantas, ou então, Pois, olha, a estás a Sofia ver. vai aí, tens de regar as plantas. Oh, malta, relaxa. Exato, exato. Mas elas são mas bonitas, anteontem reguei-as todas direitinhas, só que ainda por cima, agora com o calor precisam mais Pois vezes. é. E depois é uma chatice, um girassol precisar de som.
esse coitadinho não teve um fim muito Olha, feliz. esse girassol foi-me oferecido muito carinhosamente, porque tenho duas flores preferidas, é o girassol, gosto muito de flores em geral, mas é o girassol e as hortênsias, especialmente por São Miguel. Tenho até uma tatuagem aqui com um girassol grande. E ofereceram-me, e realmente eu, que lindo, não sei o quê. Pus à janela para ter o máximo de sol que desse, mas é assim, apesar de ter muito sol, não tem Só 24... tinha algumas horinhas. Claro, e depois fui uma semana de férias, isto foi em junho do ano passado, fui uma semana de férias e quando voltei ele estava falecido. Pois. Opa, e foi uma tristeza porque ele era tão bonito e era de vaso, porque assim já me ofereceram girassóis de... Mas tu passado um ano ainda falas com tristeza no girassol, custou-te mesmo essa perda. Pois custou, porque já foi a única vez que tive um girassol assim de vaso e é porque ele era muito bonito e eu gosto mesmo, acho que é uma flor, a ideia de uma flor que segue o sol, que segue a luz... Eu revejo-me imenso, gosto Follow mesmo the muito. Sun, Exatamente. é Exatamente. Tanto que a minha tatuagem tem um girassol, mas é misturado com o símbolo do feminino. Portanto, Ai, que giro. Sim. Pronto, e é verdade, mas o que é facto é que matei. Eu não fui eu que matei, foi a ausência de sol. Exato. Não fui tu eu. Não tens culpa, não é? Exatamente. Pois, é verdade. Pronto, e para terminar aqui o rol de histórias de Sofia Manuel, também há outro episódio engraçado, que é um episódio recorrente, segundo sei, que é o facto de tu seres muito alérgica a gatos. Ainda assim, Sofia Manuel diz que limpa toda a sua casa de uma ponta à outra e aspira cada vez que tu lá vais. É verdade. E que te pede para, por favor, tomares um antihistamínico Mas eu nunca antes de ir. tomo. E que tu não tomas. E que sais de lá, diz ela, com os olhos vermelhos, a lacrimejar e toda fanhosa. Mas percebes porque também? Porque depois quando lá chego eu quero dar beijinhos na mesma. Porque é verdade, eu acho que Deus ela Nosso usou Senhor... a expressão enrosca-se nos gatos. É verdade. Deus Nosso Senhor, se existe, olha, favoreceu-me na genética em termos de comer tudo e não pronto, está sempre igual. Mas também se engordasse um bocadinho não me fazia mal nenhum. Mas o que é facto é que não engordo. Mas também não foi muito generoso no que toca a esta questão, porque há pessoas que não gostam de gatos e não têm alergia, ou seja, não têm alergia, portanto nem sequer usufruem propriamente disso. Eu que amo animais e amo gatinhos, porque eu acho que os gatinhos... foste ter alergia. Fui ter alergia, pá. E eu não tive sempre, eu quando era pequenina cheguei a ter gatinhos, mas desenvolveu-se com os anos, pá, e é muito forte, porque eu fico não só... nariz, não sei o quê, mas os olhos, como ela mesmo, disse, vermelhos. e eu saio sempre de lá assim, mas vou sempre na mesma e assim. E depois os gatos dela parece que sabem e não me largam. Ela disse, eles também gostam muito dela. Pois, ainda te falta o que não ajuda. Eu não consigo, pá, eu gosto mesmo muito, não resisto, é verdade. Ela revelou tudo. Sim, mas pronto, já acabaram aqui as revelações. Até tenho medo que ela vinha trazer mais. Não. Agora, passando aqui mais para os temas que são a tua área profissional, tu dizes muitas vezes, e defendes isso, que uma vida sexual feliz é uma forma de empoderamento. Sem dúvida. E eu concordo a 100%, mas como é que tu explicarias isto a quem nos está a ouvir de uma forma muito simples, que é a tua forma de explicar as coisas, tu desconstróis tudo o que é abstrato e toda a gente percebe o que tu dizes. Olha, eu realmente falo muito no empoderamento, é muito neste sentido que trabalho, no empoderamento sexual para o empoderamento feminino e digo muitas vezes uma frase que é minha e que tem na minha parede também, que é: uma mulher que é dona do seu corpo e do seu prazer é dona da sua vida, ou está pelo menos mais perto de o ser. E eu acho que é neste sentido que o empoderamento sexual e uma sexualidade feliz, que pode ser contigo mesma só, atenção, não temos que estar em par, em casal, para ter uma vida sexual feliz, mas este empoderamento sexual é essencial para um empoderamento no geral. Porquê? Aquilo que acontece com as mulheres que tem acontecido ao longo dos séculos e continua, é que o nosso corpo é-nos roubado, no sentido em que te dizem não é para tu tocares, não é para tu mexeres, mas por outro lado, se tu és apalpada na rua, perguntam-te o que é que levavas vestido e dizem-te que te puseste a jeito. Sempre. Ou seja, a comunicação é de isso que tu tens aí não é teu, mas se alguém tocar, pá, é assim, também tens de ter cuidado. Ou seja, os outros podem e tu tens de te proteger disso, mas tu própria não podes. E não é teu. Isso desde miúda. Não mexas aí, não faças nada. Exatamente, e palmadas na mão até quando as miúdas se tocam. E começa desde cedo, repara, uma menina põe a mão no pipi e diz: oh filha, não se põe a mão no pipi. Mas o menino diz assim: oh pá, este miúdo está sempre a mexer na pilinha. Não é? Sem dúvida. E com isto nós vamos perpetuando
Os teus padrões que falávamos há pouco, crenças, é não verdade. é? Sim, sim, que não sim. ajudam nada. Não é? Exatamente. E ouvindo isso desde miúdas, a tua crença é de que o teu corpo não é teu e que é errado tocá-lo e que é errado ter prazer com ele. Depois se mete aqui a religião também, tudo Muita mais. coisa, é uma nuvem É. de muitas coisas que pesam. Exatamente. Não é? E então, o que eu acredito, e que não é só o que eu acredito, é aquilo que também que vejo não só nas mulheres que acompanho, mas também nos estudos que leio e nas coisas que estudo, é que quando tu recuperas o poder sobre esse corpo, quando tu recuperas este corpo é meu. Exatamente. Eu posso tocar quando eu quiser, eu posso ter prazer com Exatamente. ele. Eu posso não sei ainda, mas eu posso aprender e quando eu sei dar-me prazer, eu vou para a relação sexual também muito mais dona de mim. Exatamente. E tudo isto, eu digo muitas vezes que nós somos sistemas solares e quando o planeta da sexualidade gira mais fluido, todos os outros giram mais fluidos. Porque tu sentes dona daquilo que é o teu veículo. Como é que eu sou dona da minha vida se o meu veículo não me pertence? Não é? Exatamente. E portanto é essa a minha bandeira. Tenho Exato. outras, mas esta é assim. É assim, exato. E daí tu intitulaste a libertadora de vulvas, que eu acho É um verdade. piadão, mas que sim, que tem a ver com isto, não é? Porque as vulvas estão aprisionadas. Estão Aprisionadas. libertem Libertem as vulvas. Estão aprisionadas em vários sentidos. Não só na questão do prazer, de te sentires culpada, de tocar, como também de muitas vezes não as conheceres, nunca teres visto a tua vulva ao Exatamente. espelho, ou veres e achares que ela é feia, porque Exato. viste foi da pornografia, então tu é feia, horrorosa. Ou seja, há Exatamente. tanto, sabes? Olha como estavas a dizer, é uma nuvem. É uma nuvem. Eu aqui há tempos vi um documentário, até já falei contigo sobre isso, porque me lembrei imenso de ti, porque a Sim, linguagem sim. tem a ver, são os princípios do prazer, que está na Netflix e que aconselho todas as Vejam, mulheres vejam. e homens, mas é muito dirigido a mulheres. Uhum. E em que uma das entrevistadas, porque é um documentário, dizia, e eu achei super interessante, ela dizia: como é que nós, mulheres, sem conhecermos a nossa vulva, a Exato. vamos apresentar a outra pessoa? Tal e qual. Não é? Tal e qual. E fazem esse exercício de pôr o espelho e há mulheres que nunca, tipo 30, 40 anos, Algumas nunca já tiveram viram filhos por ali. e não viram nunca, não é? Exatamente. Como é que a partir daqui, quando tu não conheces o teu corpo, como é que tu podes saber o que é que queres e o que é que não queres, Onde não ser é? tocado, onde é que te sabe bem. Se não tens essa imagem, lá está, essa percepção visual Exatamente. da anatomia, como é que eu indico? Porque é assim, fala-se muitas vezes, e eu falo permanentemente, da importância do clitóris e tudo mais. Mas o clitóris, além de ter aquela pérola, depois tem, portanto, a parte que está exposta cá fora na vulva, tem também perninhas lá para dentro. Ele é muito Sim, é maior do que o que a maior parte das mulheres acha, até um determinado Exatamente. ponto da sua vida. Exatamente. E o nosso embora nós tenhamos todas clitóris, eu posso gostar do meu clitóris estimulado um bocadinho mais acima. Ou seja, há pessoas que diretamente é incómodo. Há outras que gostam mais ao lado. Exatamente. Há outras que Somos todas diferentes. Exatamente. Portanto, é importante não só conhecer a anatomia, como também a forma como sabe bem e onde. Não é só clitóris, é em que zona, como. E algumas mulheres que não se conhecem, não se conhecem de todo, ficam um bocadinho, ai, mas como é que eu vou descobrir isso? Pá, dá-te tempo, olha para ti primeiro, não precisas te masturbar diretamente, ou seja, olha para a anatomia primeiro, depois um dia se te apetecer, até podes também explorar isso com outra pessoa, não é como se fosse, tem que ser eu, pá, não. Não, exato. É Estamos como aqui- fizer sentido. Exatamente. Agora, que, sem dúvida, quando tens esse poder de eu sei dar-me prazer, eu sei que posso e que dou quando eu quiser, isso é... Exato. É libertador. E até tem muito a ver com o conceito de independência, porque para Exatamente. todos os efeitos tu chegas-te. Não é? Exato. Depois, olha, no dia dos namorados surgiu-me uma frase do nada e então fiz uma publicação e escrevi que namorem primeiro convosco e depois com quem quiserem. A Frida Primeiro Kahlo também convosco, tem não uma é? frase Tem uma parecida. E eu acho que isto é mesmo importante. Sem dúvida. Porque é isso, e acho que parte do empoderamento tem a ver exatamente com isso. Com a independência e com a autonomia, claro que sim, claro que sim. E é verdade, esta coisa de eu não dependo, eu posso querer partilhar prazer com outra pessoa, Claro. e é diferente de ser sozinha também, não é? De cada um com os seus encantos. Mas eu posso fazê-lo sozinha, eu não preciso de alguém, eu posso escolher acrescentar alguém a esse prazer. Exatamente. E vai ser completamente diferente, hein? Porque a gente, quando faz sozinhas, aquilo é direitinho, a gente, né, vai de reto, sabe como é que há de fazer, sabe? Não estás ali a preocupar-te com mais ninguém.
Com outra pessoa tem outros trâmites, também tem outros benefícios. Exato. Sempre, pode ser sempre interessante, não é? Claro que sim. Desde que se criem as condições para isso. Eu acho que também tem muito a ver com o facto de nós, a maior parte do tempo da nossa vida, nós não sabermos estar connosco. E não só nesta questão da sexualidade, mas de uma forma geral. Nós, durante muito tempo, muitas das mulheres que eu conheço, e de muitos casos que vejo, por exemplo, em documentários, é uma coisa que me interessa muito, a condição feminina, estas coisas todas. Não sabemos estar connosco, não sabemos até confrontar-nos com aquilo que queremos e que não queremos. É verdade. Portanto, aqui esta parte da sexualidade acaba por ser só mais uma. Muitas de nós nunca se deram tempo para estar sozinhas. Exato. A descobrir o seu corpo e a perceber o que é que gostam, não é? É verdade. Tens toda a razão. Acho que essa... às vezes é uma incapacidade, até porque ainda não nos permitimos a isso. Eu em março fiz uma viagem sozinha, já não é a primeira também. Fui ao México, fui à casa da Frida Kahlo, estava a falar dela, que eu gosto imenso, e fui à marcha do Dia da Mulher lá também, e fui depois a Cancún, etc. Pronto, e fiz um post sobre isso, a falar da importância que é, não temos de ir todas para o México, mas da importância que é eu estar bem na minha companhia, eu desfrutar, eu gostar dessa liberdade de... Claro que viajar com outra pessoa também é incrível, com outras pessoas, com amigos, com namorados, com maridos, acho ótimo. Mas há um valor muito grande em saber estar na tua companhia, porque a viagem, eu até fiz uma metáfora deste género, que é, quando tu vais confortável na viagem, tu só juntas alguém no teu lugar ao lado no autocarro se valer mesmo a pena. Exatamente. Se essa pessoa valer mesmo a pena. Se não valer, tu faz mesmo na boa. Exato. E é tão bom, porque quando eu sou autónoma na minha sexualidade, no meu bem-estar, eu só acrescento, eu só quero alguém que acrescente, porque se não acrescentar não vale a pena. É muito protetor, a autoestima, estarmos bem connosco, é altamente protetor de tudo o que são relações abusivas, tóxicas. Tudo isso fica muito mais, ok, se calhar então vou bem sozinha. Sim, porque tu estabeleces fronteiras e dizes, abaixo disto não é para mim, não Exato. mereço, não quero, Exato. não é? Portanto, é daqui para aqui. E se não for, se calhar prefiro estar sozinha. Estou sozinha, e isto tudo é empoderamento feminino, não é? Exatamente. Portanto, é muito importante chegarmos aí. E depois, nós vivemos também numa sociedade, e falo aqui também como mãe de 3 meninas, em que educação sexual nas escolas não existe. Exato. Porque carga d'água, pergunto eu, e se calhar tu também fazes a mesma pergunta, é que é o professor de ciências que tem 60 e tal anos, que vai falar de sexualidade com miúdos de 10, 11 anos, quando ele próprio há uma série de conceitos que desconhece, quando é estranho, quando não se sente à vontade. Porquê que as escolas não contratam sexólogos para falar de educação sexual? Pergunto eu. Exato, e eu acho que na verdade ela continua a não acontecer, não só pelo tabu e tudo o que está envolvido, toda a nuvem também à volta da sexualidade, exatamente, mas também por isto que é os recursos humanos, no caso, não é? Exato. Para fazer esse trabalho continuam a ser escassos, ou seja, quer-se que pessoas que não têm particular formação para a área e que não estão confortáveis com o tema e que se calhar nem sequer estão... Lá está, não são são de uma aptas, época, se calhar. Isso, são de uma época que se calhar também está muito desfasada daquilo que é ser um miúdo de 10, 12, 15 anos hoje em dia. E esse desencontro geracional, neste tipo de coisas, acho que faz muita diferença. E por isto é que eu acho que continua-se a chutar um bocado para canto. Eu não faço, e tu? Eu também não, e tu? Ou seja, em muitas escolas não há, ou quando há, é isto. Exato. Porquê que isto acontece? Eu não sei dizer muito bem. Eu não sei se é uma questão financeira, se não há recursos financeiros para... Eu lembro-me na minha altura que... Eu tenho 30 anos, portanto, isto foi há 15, terá sido na altura da secundária, e eu lembro-me de ir uma enfermeira à escola, mas lá está, uma educação sexual sempre muito voltada para o perigo, certo. E para a anatomia, cuidado, gravidez, doenças... falar do prazer.
ou das vantagens ou da parte boa, não é? Exatamente. Vamos sempre Que é falar aquilo que de um lado interessa. negro da força. Exato. Que é aquilo que interessa. Isto é, claro que os riscos Sim, são é para ser alertar falados. para os riscos, mas quer dizer, é natural que ainda haja tantos tabus sobre sexo e sexualidade, porque quando ouves falar em idades precoces é como se fosse uma coisa perigosa. Exato. E então aquilo fica lá, não é? Tipo, Exatamente. Não se apresenta como sendo uma perigoso, coisa vergonhoso, boa. e aquilo vai... Culpa, vergonha, estão lá todas. É verdade, é um saquinho sem fundo. Olha, um saquinho sem fundo, mas este Um saquinho, mal. exato. Mas este mal. Mas é verdade, eu acho que a educação sexual que acontece, que é pouca, é muito voltada ainda, isto foi há 15 anos, mas eu acho que permanece, embora eu não esteja a trabalhar na área de educação sexual infantil, mas vou tendo alguns feedbacks de colegas também de que gosto muito e que trabalham nesta área, e continua a ser assim. Ou pelo menos nós andamos a tentar quebrar isso, não é? Mas continua a ser esta coisa de cuidado, preservativo porque doenças. Não é apresentado como, olha, isto é uma coisa que pode ser ótima, nós temos aqui estes perigos, portanto vamos proteger-nos destes perigos para então a curtir isto Exato. ao máximo. Exato. Porque é sobre isso que é o sexo, é sobre desfrutar, é sobre partilha. Não, mas a conversa é ao contrário. Olha, é bom, mas... e vem tudo o resto. Exatamente, exatamente. Ou então só se diz mesmo que é perigoso. Porque podes apanhar um IST, porque podes engravidar. Certo. E a educação sexual é também, é importante dizer isto, muito mais do que educar sobre estas questões. Exatamente. Sobre identidade de género, orientação sexual, limites, estávamos a falar aqui dos exatamente. limites, do que é uma relação saudável, do que é que eu quero e não quero para a minha vida, empatia sobre a Exatamente. diferença, não é? Sim. E o que é facto é que as pessoas que estão a fazê-lo muitas vezes, não sempre, haverá pessoas obviamente aptas, mas muitas vezes não estão. Pá, eu acho que volta e meia, eu tenho feito mais coisas neste âmbito ao nível das universidades, portanto eu acho que há malta que vai Já fazer. é outro público, sim. Exato, mas volta e meia, porque também tenho muitos convites de associações, de estudantes, ou da He4She, portanto volta e meia vou fazendo quando também dá, porque às Exato. vezes não consigo. Mas na área infantil tens a Vânia Belis, que é incrível. Sim, sim, sim. Eu Conheço gosto bem. imenso dela. Tem um livro do Peludim, que Exato. já li às minhas filhas, é ótimo para explicar tudo e mais Exato. alguma coisa. A Vânia está muito mais voltada para a área da educação sexual infantil, e quem se cruza com ela, por exemplo, estão cheios de sorte, porque ela é ótima. Pois é. Porque ela não traz o conteúdo desta forma, não é? Aliás, eu tive aqui uma série de fatores que me levaram à sexologia, mas um deles foi ter visto uma palestra dela. Olha que engraçado. Eu já lhe disse, que nós, entretanto, falamos muitas vezes. Realmente ela é uma pessoa inspiradora e que no que toca à educação sexual infantil eu diria que é assim a referência, portanto olhem para a Vânia, chamem pessoas como a Vânia, Acompanhem o trabalho dela. exatamente. Comprei os livros, que é bom. Exato. Eu enquanto mãe. E a ver se a coisa entretanto vai engrenando, se novas ela está legislada, não é? Existe Exato. uma lei que define a carga horária e tudo mais, mas acho que é um bocadinho empurrado com a barriga. Sim, como tantas outras coisas Exato. neste país, mas pronto, é Exatamente. isso. Olha, nós estamos aqui a chegar ao final da nossa conversa. Passa a Constantinho, voar, já é um sabia. tirinho, pronto. Uma pergunta que eu gosto sempre de fazer para terminar a conversa, que é, hoje em dia, quando tu, Tânia, te olhas ao espelho, que mulher é que encontras? Que mulher é que eu encontro? Olha, eu encontro alguém bastante realizada profissionalmente, muito feliz a fazer aquilo que faz. Isso nota-se. Mesmo muito. Eu acho que nunca sonhei que poderia ser tão concretizada a trabalhar, sabes? É a mesma coisa que me faz muito feliz. Portanto, encontro alguém muito realizada, mas ao mesmo tempo também sempre à procura de aprender, sempre à procura de se melhorar, sempre a trabalhar no seu próprio desenvolvimento pessoal, porque quando trabalhas com outras vidas tens de olhar para a tua, não é? E olhar para as tuas fragilidades e para tudo isso. Mas alguém que está num bom caminho e que cheio de power. Bom. Olha, tens aí um presente da nossa Corinne É para Farm, puxar para posso aqui ou ser vais só assim? aqui em Podes baixo? puxar para cima, se quiseres. Toda a gente diz que isso é pesado, portanto, vê lá. Sendo que Pronto. eu estou familiarizada com estas coisinhas. Pois estás, também és embaixadora aqui da Corinne, que é uma marca cheia de preocupações ambientais, com a qualidade, ótima. Olha, shampoozinho sólido. Deixa eu ver se Exatamente. há coisas. Ah, está. Esse. Olha, lá em casa existe, não é? Exato. Faz todo o É mais destas coisas que eu costumo falar que tem a ver com a higiene da nossa vulva. E este Lá produto está é- sempre esse e o da mãe ao lado, porque são diferentes. Exatamente, porque o pH de uma vulva e de uma vagina, não é? Se bem que não se lava a vagina, atenção, Não, gente, é só a vulva. exatamente, exato. Mas o pH de uma menina que ainda não menstruou é diferente, diferente, exatamente.
do que a nossa, não é? Exatamente. E toalhitas, também maravilhosas, que eu falo. Toalhitas também são must have. E andam sempre na minha mala, isto é na real, mala, é? é verdade. Olha, vou terminar aqui com uma história, posso Sim, ler? claro. Então, era uma vez uma menina muito alegre e sorridente, que desde cedo aprendeu a utilizar as cores para se sentir bem. Na roupa, nos acessórios, nos lábios, nela própria. Porque no preto e no cinzento ela não consegue funcionar. Sem cores, fica sem ar. Adora forró. E diz que, quem a conhece, que a dança lhe corre nas veias e que a dançar se liberta. Se sente mais na sua pele. E se não vive sem dançar, já passa bem sem dormir. Em muitas alturas da sua vida, chega a trabalhar 24 horas seguidas porque aquilo que faz é sempre mais importante do que o seu descanso. O maior desafio é, por isso, marcar férias. Ainda não sabe qual o destino das próximas, mas de uma coisa está certa. É melhor evitar um hostel mexicano, cheio de adolescentes americanos durante o Spring Break. Foi o México! Mas olha que eu depois ambientei-me, depois conheci lá uma rapariga da minha idade, mas estava cheia de adolescentes. Ai meu Deus, é verdade. Olha, mas que bom. E obrigada, Tânia, por este bocadinho, gostei tanto. E também eu adorei essa história, é verdade, sou mesmo eu. Obrigada, Catarina, obrigada.